Ricardo, bom dia. Obrigado Muito bom dia. por ter feito esta entrevista. O que é que levou a se candidatar a estas eleições? Este era um momento esperado há muito pelo partido? É a CDU, eu sou cabeça de lista da candidatura à CDU. E a CDU corresponde a um projeto político que há muito tem provas dadas na região, ao contrário de outros que nunca ninguém os viu, ninguém sabe exatamente o que é que tiveram a fazer até hoje, onde é que estiveram escondidos. A CDU não, a CDU tem um projeto até no quadro então do PCP, muito antes do 25 de Abril, mais de 80 anos, muito antes do 25 de Abril, a lutar pela democracia. Veio o 25 de Abril e ao longo de todos estes anos, ao longo destes 40 anos, nós não tivemos a brincar, nem tivemos escondidos, no tempo em que havia bombas, no tempo em que era difícil lutar pela liberdade antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Nós temos uma longa experiência, um longo processo de caminhada na defesa da democracia, da liberdade, na defesa dos direitos dos trabalhadores e das populações. Portanto, nós não acordamos hoje para as eleições, nem aparecemos do nada. Nós estivemos também escondidos sobre outras capas, que não a do compromisso continuado ao longo de anos ao serviço do povo, ao serviço das populações. De maneira que o que é que nos leva, é a questão que coloca, a marcar presença, a formalizar esta candidatura? Tem a ver com um percurso de coerência, tem a ver com décadas e décadas de intervenção, até muito anteriores a mim. Eu sou um de entre muitos agora e de muitos que no passado têm esta longa caminhada de intervenção política, de intervenção política ativa no sentido da transformação da sociedade. E o que nos leva agora é assumirmos novos compromissos com as populações e com os trabalhadores, assumirmos compromissos concretos para a transformação social e política. Chegamos a um ponto onde são necessárias. Se no passado esta intervenção era mais do que justificada, era mais do que pertinente e urgente, hoje, face ao rumo de desastre, face a esta situação de destruição da própria região e do país, neste tempo de aniquilação a que nos conduziram a política de direita, a que nos conduziram, melhor dizendo, os partidos da política de direita, chegou a uma altura onde é urgente exigir uma viragem, uma mudança de rumo, e é nesse sentido que hoje, tanto quanto no passado, mas mais ainda nesta conjuntura, é necessária esta, não uma mudança, mas uma viragem de fundo, e é nesse sentido que nós nos apresentamos a estas eleições. Falou em partidos e movimentos que ninguém sabia onde é que eles andaram até agora. O que é que justifica esta multiplicidade de candidaturas? Há mais liberdade na Madeira depois da saída de Alberto João Jardim, ou é aproveitamento político? Há muito oportunismo. Agora, em relação ao número, à diversidade, nós não vemos que isso em si mesmo seja um mal. É importante porque tudo o que seja a participação ativa e direta dos cidadãos, o alargamento das possibilidades de intervenção política, isso em si mesmo, enquanto acontecimento, é algo que é sempre de louvar. Agora, há projetos que não têm qualquer consistência, há coisas que têm a ver com a institucionalização da palhaçada, há coisas que têm a ver até com processos perigosos, que têm a ver com projetos neofascizantes, outros têm a ver com populismo mais primário, mais básico, e a institucionalização da palhaçada por si só não é um ganho. Agora, eu distinguia as coisas. Portanto, uma coisa é o saudar e inovar a diversidade dos projetos de participação e de alargamento do número de interlocutores que intervêm no plano político-partidário. Isso é bom, é louvável. Agora, eu não confundo a multiplicação dos projetos com a qualidade dos projetos, porque não é tudo igual. Nem estão todos a dizer a mesma coisa e alguns nem sabem o que é que estão a dizer.
e alguns nem sabem o que é que estão a defender. E há muita coisa que é a institucionalização da palhaçada por si só. Alguns dos projetos, alguns é a ausência de projeto, a ausência de discurso, é a ausência de compromisso. Portanto, nasceram do nada e são nada. Tem a ver com fatores de ordem circunstancial, momentânea, serão completamente inconsequentes. Apareceram agora e, portanto, momentaneamente aparecem agora, mas daqui a pouco tempo desaparecerão. Portanto, pronto, mas isso faz parte mas é preciso distinguir porque, sendo válido o princípio desta possibilidade de um conjunto de interlocutores se alargar, de projetos políticos ser mais alargado, pronto, em si mesmo isso é um ganho da democracia, mas é preciso também dizer que há aqui coisas que são completamente, algumas são completamente, algumas são fatores de descrédito, são de fatores de descrédito da política e dos políticos e até de descrédito da própria região. Temo que esta dispersão, que possa haver dispersão de votos havendo tantas candidaturas. Isso haverá. E que acabem por prejudicar partidos que já têm representação parlamentar como... Não, eu não vejo que esse seja o problema. O problema é, se há vários projetos, há vários partidos, o povo depois decidirá, os cidadãos decidirão. E não vejo que isso seja uma ameaça, não vejo como uma ameaça e que o fator de preocupação seja o facto de haver dispersão e que daí possa resultar algum tipo de prejuízo, eventualmente para a CDU. Acho que, pronto, isso faz parte dos processos. O que é preocupante é outra coisa, são esses projetos que desacreditam a região, que desacreditam a política e os políticos e não fazem da intervenção política uma causa nobre, não fazem da política algo que é muito exigente, que tem um patamar de elevada exigência, em que as pessoas intervêm não em benefício próprio, não para ter ganhos próprios, mas aquilo que deveria ser era para uma total dedicação a uma causa pública e não pelos ganhos pessoais ou pelo que de interesseiro isso possa ter. E em muitos destes processos dá a ideia de que isto... pela ausência de projetos, pela inconsistência de muitos dos discursos, porque o importante é dizer umas larachas, o importante partem do pressuposto que quanto mais apalhaçado, por exemplo, se o candidato salta para cima do polícia e lhe dá uma dentada, isso cria um acontecimento, dá fotografias e, portanto, pode dar votos. Isto é a corrupção da política. Isto é o que há de mais perverso na política. Como se o espetacular... o ser espetacular e, portanto, o ser mais mediatizado justifique tudo na caça ao voto, na caça à notoriedade, porque a partir da notoriedade poderá dar votos. Isso é o que há de mais perverso. O que conta não é um projeto, o que conta não são as provas dadas no serviço da causa pública. O importante é criar, custo a custar, um acontecimento. Isto é o que há de mais perverso. Tem sido passada, infelizmente, cada vez mais há uma perversão e da região, e uma imagem da região para o exterior. A imagem, muitas vezes, não só no interior da região, junto das populações há um descrédito, uma descrença, que até isto depois é estilo mancha de óleo. Dentro da própria Assembleia. Sim, a partir da própria Assembleia também. Este processo decorre, não é um ato isolado, decorre num conjunto de factos anteriores. E para o exterior, é uma ideia, a imagem da região, tantas vezes no exterior, é também muito negativa também por esses epifenómenos. A realidade é que esse tipo de táticas já trouxe resultados eleitorais, nomeadamente ao PND, quando conseguiu eleger deputados, nomeadamente José Manuel Coelho. Temo que isto possa já começar a fazer escola na Madeira. Isso em muitos outros lugares, por exemplo, em Itália também houve o Palhaço que foi eleito, mas agora aquilo é um descrédito total, já ninguém se entende. Há um pouco em várias latitudes, em vários processos eleitorais, há coisas dessas, mas isso passa. Não, passará muito rapidamente.
o tempo tratará de fazer com que esses epifenómenos depois se tornem residuais e vão... certamente também já estão cansados de tanta palhaçada, se podemos dizer. Eu acho que o tempo que nós vivemos é demasiado exigente e coloca desafios que requerem uma grande seriedade nas abordagens. Nós hoje estamos numa situação, no país e na região, onde as questões que estão em causa são demasiado importantes. O que está hoje em causa é, perante esta situação de falência, de insolvência a que o PSD conduzia a região, perante esta situação em que o país está a ser empurrado por uma situação de completo desastre, fruto do pacto de agressão ao povo e à região, toda esta linha de políticas que estão a ser impostas ao país, nós chegamos a uma situação onde temos que pensar como é que nós temos futuro, como é que esta região pode ter futuro. E são necessários, sobretudo, elementos de efetiva alternativa, que demonstrem que é possível ter soluções e que é possível ter um rumo que seja consistente, que dê perspectivas de que o desenvolvimento económico e social será possível, que nós não estamos condenados à miséria, que não estamos condenados à pobreza, que não estamos condenados a esta falência. Hoje, e portanto, isto no plano macro de soluções de futuro, de soluções para o futuro da região, para o futuro do desenvolvimento económico e social, do desenvolvimento humano e social. Mas, para além disso, hoje, os problemas do desemprego, os problemas da fome e da miséria, nós temos hoje as situações que temos de desemprego, 15, já tivemos no processo de vigência do programa de ajustamento económico e financeiro, nós tivemos 15, 17, 18, agora estarão de novo nos 15%. O número de desempregados, os milhares de desempregados que nós temos hoje, a imigração forçada, os milhares de cidadãos, mais de 35% da população, numa situação de pobreza profunda, de pobreza absoluta. Estas situações que nós temos hoje, das microempresas completamente agonizantes, em que quase todos os dias fecham pequenas e sobretudo as micro e pequenas empresas. Nesta situação em que a vida se tornou azeda para tantas pessoas, nós temos que ter soluções de futuro. São necessárias soluções. E por isso isto é um tempo demasiado exigente, que requer seriedade, que requer rigor e que requer o sentido de grande responsabilidade. É sobretudo isso hoje que se coloca. O PSD não é o partido, definitivamente não é o partido que pode arranjar essas soluções. O PSD, quanto ao passado. O PSD, e atendendo ao presente, o PSD é o responsável por todo este processo de falência, de colapso económico ou financeiro. O PSD tem essa responsabilidade, tem essa marca. O PSD é o responsável direto pelo colapso financeiro, o PSD é o responsável por este monumental conjunto de berbicachos que estão por aí por resolver, dos elefantes brancos do jardinismo, dos berbicachos que estão aí, onde houve uma cultura de irresponsabilidade na utilização dos dinheiros públicos, e o PSD é responsável por isso. Portanto, quem nos conduziu à insolvência, quem nos conduziu ao colapso social e à insolvência financeira, nós o que dizemos é que quem é responsável por esta situação, com a conivência do CDS no plano nacional no governo e com o próprio Partido Socialista no plano nacional, os responsáveis por esta situação, tem a ver com os responsáveis pela política de direita, os partidos da política de direita são responsáveis por esta situação, não devem fazer parte da solução. Eles são a parte, eles são o problema, eles são parte do problema. Não estão em condições, entendemos nós, de fazer parte das soluções para este problema. A Grécia demonstrou bem, aquela que é a situação do Governo da República demonstrou bem, e há sobretudo aqui, e essa é que é a nossa maior dificuldade, que é, neste curto espaço de tempo, e com todos os condicionamentos que hoje se colocam a vários níveis, desmontar todo um discurso de profunda hipocrisia daqueles que, sendo responsáveis pela situação a que nós chegamos, procuram aparecer como completamente alheios ao que hoje estamos a viver, parecendo que são completamente até indiferentes
ou em nada uma cultura de branqueamento de responsabilidades. Está a falar concretamente do novo líder do PSD, Miguel Albuquerque. Do PSD, ele é o PSD, ele nunca deixou de ser PSD, ele é o PSD de Passos Coelho, ele é o PSD de Alberto João Jardim. O que conta não é só o protagonista, não é só quem é neste momento o atual líder, é a natureza das políticas implementadas e os responsáveis por essas políticas. E, portanto, o PSD de Miguel Albuquerque não é outro PSD, é o PSD que está na República, que está e esteve aqui ao longo de 40 anos. Mas é também o PSD, mas é também o CDS e é também o Partido Socialista. Mas falando concretamente de Miguel Albuquerque já prometeu que vai haver mudanças na forma de fazer política na região, nomeadamente no funcionamento da Assembleia Regional. Isso quer dizer que não acredita em nada de... Não, o que tem que haver alterações, tem que haver. Portanto, quem é que no seu mínimo bom senso admitirá que seja possível continuar esta política louca de construir por construir sem saber para quê? Não pode continuar. Por exemplo, estas situações de construir berbicaches atrás de berbicaches, onde o importante era garantir uma inauguração, era anunciar, inaugurar, fazer fogotório para a caça ao voto. O importante era esta cultura de que o importante é o acontecimento da inauguração, independentemente de pensar se é sustentável aquele projeto, se é viável financeiramente, se é... havia estradas, centros cívicos, laboratórios. Portanto, esta cultura de irresponsabilidade, esta cultura até de impunidade, é óbvio que isto não tem viabilidade futura, isto não se pode continuar. O PSD e os responsáveis por esta política de direita não podem de maneira nenhuma, seja qual for o interlocutor, neste caso o PSD com Miguel Albuquerque, não pode continuar exatamente aquela mesma postura. Agora, esta situação de que o importante é gastar, não interessa, depois alguém há de pagar. Esta lógica de irresponsabilidade, esta cultura de irresponsabilidade, isto pode continuar face à situação de dívida que nós chegamos, em que o importante é satisfazer as clientelas. É óbvio que esta cultura de que o importante é sacar dinheiros públicos, venham eles da União Europeia, venham eles do Orçamento de Estado, venham eles do Orçamento Regional, o importante é saciar as suas clientelas, recorrer ao endividamento atrás de endividamento, só para satisfazer os seus lobbies, os seus amigalhaços. Por mais vontade que eles tenham de que assim seja, por maiores que sejam as suas clientelas, isto não há sequer condições objetivas nem subjetivas para que isto possa continuar. Portanto, tem que haver alterações. Portanto, quer em relação a todos estes aspectos que acabei de referir, não é só inimaginável, quer dizer, não é operacionalmente possível continuar a mesma loucura. Esta esquizofrenia é impossível, portanto, tem que haver alterações, não é? Até porque nem haverá dinheiro. É tal o valor do serviço da dívida que está por pagar. São tais os encargos que nós temos devido a toda esta irresponsabilidade de décadas, que por mais que este PSD, por mais que este que é o anterior, por mais que o PSD o queira fazer, não tem os meios. Isso vê-se pela herança deixada por Jardim, uma dívida avultada e obras que não têm utilidade. Coisas de uma irracionalidade completa. Ou seja, é um trabalho bastante grande que terá o próximo Presidente do Governo, certamente. Os grandes desafios que se colocam a partir das próximas eleições são para aqueles que vão ser chamados a ter responsabilidades do Governo, mas para todos aqueles que vão estar no Parlamento. Porque se há coisas que não podem continuar, é não só na base desta desequilibrada correlação de forças, onde há uma cultura de prepotência também, resultante de maiorias absolutas ao longo de décadas, portanto 40 anos de maioria absoluta. Outra coisa que tem que alterar não é só de exigência em relação a quem vai ter responsabilidades de governo, mas de grande exigência que se pedirá a quem no Parlamento tenha
o dever não só de ter iniciativa legislativa, mas de fiscalização da atividade governativa, de fiscalização dos atos do governo. E, portanto, eu acho que o desafio maior que se vai colocar a partir de 29 de março não é só no sentido de quem é que vai estar no governo, não é só no sentido de quem vai ter responsabilidades governativas. O grande e maior desafio colocar-se-á em relação à criação de condições no Parlamento para que a legislação que venha a ser aprovada, quer em relação ao orçamento, quer em relação àquelas medidas estruturantes para a resolução dos problemas de maior monta que hoje se colocam na região, as soluções, a criação a constituição de soluções na base parlamentar será o grande desafio neste mandato que se avizinha. Na sua opinião, uma maioria PSD nestas eleições seria o pior que podia acontecer à Madeira? O problema em democracia tem que se criar maiorias. Pela via do voto ou pela via de acordo de base parlamentar ou de coligações. O grande problema não é, em nosso entender, na perspectiva da CDU, a grande maioria não assentará. O grande problema, o grande desafio, não residirá tanto em quem é que vai ter maioria relativa ou como é que se vão constituir maiorias absolutas. O grande problema é até que ponto haverá a lucidez por parte da população de perceber que mais importante do que as maiorias que vão estar, que se possam vir a formar para soluções de governo, a grande viragem que importa promover é a de reforço de quem seja capaz, na oposição, de quem seja capaz no Parlamento, enquanto deputados eleitos ao Parlamento, capazes de não só ter capacidade propositiva, mas do Parlamento, que é o órgão primeiro do governo próprio da região, ser efetivamente o órgão primeiro do governo. Ou seja, o grande desafio, e era esse o grande repto em não se entender que se devia colocar aos cidadãos hoje, aos eleitores hoje, era de que a grande batalha que temos pela frente é o que nós temos pela frente não é eleger um governo não é eleito, é a eleição de deputados ao Parlamento. E a grande batalha havia de ser até que ponto as pessoas estão dispostas a criar condições para elegerem deputados que sejam capazes de não só de capacidade propositiva, mas de uma outra correlação de forças no Parlamento que garanta outros mecanismos de efetiva democraticidade, de exigência, de fiscalização, de efetivo controle relativamente ao Governo neste quadro que nós temos. Mas acabou por não responder diretamente à pergunta. Se uma maioria do PSD nestas eleições, tendo em conta já estes 40 anos de governação do mesmo partido, se era o pior que podia acontecer à Madeira, na sua opinião? O que seria muito negativo seria haver uma maioria absoluta de direita. O PSD pode ter uma maioria relativa e não ter maioria absoluta. E, portanto, não tem condições sozinho para impor as suas orientações. Se o PSD tiver condições para impor sozinho as suas condições? Não acredito que isso possa acontecer. O receio é que o PSD possa precisar de uma bengala e aí sim criar-se uma maioria absoluta ainda mais perversa. E, portanto, que o PSD, de braço dado com o CDS, como está acontecendo na República, crie um quadro de imposição da política de direita com uma legitimidade que seria ainda mais perversa para o futuro da região. Ou seja, mantendo as mesmas políticas, mas o PSD com um aliado que já está no Governo da República, mas agora aqui na Madeira. Isso seria particularmente perigoso. Há meses começou-se a falar na possibilidade dos partidos da oposição se juntarem numa grande coligação para combater o PSD. Isso acabou por não vingar e o PCP foi dos partidos que disse não. Não, nós formamos uma coligação e vamos no quadro da coligação que é a CDU.
Mas eu estava a falar numa coligação mais vasta, essa possibilidade de existir, não existe? A CDU, desde muito cedo, assumiu que, tal como aconteceu para a Câmara Municipal do Funchal, que o PCP iria concorrer no quadro da coligação com os Verdes e com a intervenção democrática, portanto, como CDU. Muito bem. A pergunta era esta. Não houve aqui uma oportunidade perdida para fazer um grande combate ao PSD, a nível da oposição? Nós o que consideramos é que há um projeto político que nós defendemos e com o qual estamos identificados, e esse projeto político mantém-se válido na sua proposta a colocar às populações. Agora, para derrotar o PSD, para criar nós continuamos a considerar que o objetivo tem que ser derrotar aqueles que são os responsáveis pela política de direita, derrotar os responsáveis por esta situação que foi criada de insolvência, de falência, de colapso financeiro. E, portanto, o grande objetivo é derrotar os responsáveis por esta situação, é derrotar o PSD. E, portanto, esse objetivo mantém-se. Mas se toda a oposição se unisse, esse objetivo não se torna mais fácil? Nós não consideramos que esse objetivo esteja posto em causa pelo facto da CDU concorrer como CDU e outras forças políticas concorrerem na base dos seus projetos. Derrotar o PSD não está posto em causa por isso. Pelo facto de serem várias candidaturas, essa não é uma condição para que o PSD não seja derrotado. No eleitorado fica a impressão que nem a oposição se consegue entender. Mas a oposição não é tudo igual. O facto de ser da oposição, nós não temos o mesmo projeto para a Madeira. Por exemplo, o CDS é um partido de oposição de direita. Nós estamos nos antípodas do projeto relativamente ao PSD. Eles são da oposição. É uma questão de ideologia. Do ponto de vista do projeto de sociedade, nós não temos nada, absolutamente nada a ver com o CDS. Há partidos que são de índole fascista, que se candidatam nestas eleições. Nós não temos absolutamente nada a ver com esses partidos que são inimigos da democracia. Há partidos que têm no seu ideário, faz parte dos seus estatutos, um ideário que é que tem como admiração, como referência Salazar, que tem como referência tudo o que era o antigo regime, tem como referência todo o processo, tem um discurso neofascista. Eles são da oposição, nós somos da oposição, mas o facto de sermos partidos da oposição, isso não nos torna próximos. Ou seja, nem pouco mais ou menos. As eleições nunca esteve em cima da mesa a hipótese de se ligar, por exemplo, ao PS, nunca houve essa... Não, o que há, isso já é o Partido Socialista não coloca o Partido Socialista a par desses outros discursos que estão aí completamente inconsistentes ou associados a esses pequenos movimentos ou processos que agora estão a aparecer de forma oportunística. Não. O que nós aqui na região autónoma da Madeira é que consideramos que na sequência destas eleições e na sequência do resultado destas eleições de 29 de março, a hipótese de, na base parlamentar, se construírem soluções que possam garantir projetos de efetiva alternativa, isso será sempre possível na base da composição do próximo Parlamento. Vamos ver como é que se irá compor o Parlamento, vai depender agora da vontade dos cidadãos, vai depender da vontade das populações. Acredita que os madeirenses estão preparados para uma mudança de governo, nomeadamente da cor política? O que nós gostaríamos que acontecesse está muito para além de uma mudança. Nós achamos que é necessária uma viragem. Uma mudança é aquilo que, por exemplo, aconteceu para a Câmara Municipal do Funchal. Mudaram os interlocutores, mudaram aqueles que tomaram assento nas cadeiras, mas no essencial as políticas não se alteraram. Temos visto situações de mudança de protagonistas. Aconteceu no Porto Santo, aconteceu em Machico, aconteceu no Funchal, mas nós não identificamos aí uma viragem na natureza das políticas. E, portanto, mais do que uma mudança, o que é preciso
é criar condições para uma viragem, para que esta situação de profunda injustiça que está criada, esta situação de colapso financeiro, esta situação em que há uns poucos senhorios, antigos senhorios e novos senhorios que não param de enriquecer e de engordar, enquanto o povo experimenta cada vez mais desemprego, fome e miséria. E, portanto, esta situação implicava não apenas uma mudança dos protagonistas, não apenas uma mudança daqueles que se vão ter lugar nas cadeiras, nem pode ser só uma mudança de um partido para outro. O que é necessário é uma verdadeira viragem em que a natureza das políticas tenha esta verdadeira inversão das prioridades, uma alteração das prioridades. E, portanto, em que os projetos de desenvolvimento humano e social sejam considerados com uma verdadeira inversão de prioridades. Infelizmente, às vezes gera-se alguma confusão de que basta mudar, e às vezes bastante mudar algumas pessoas para que tudo possa ser diferente. Ora não, a história tem demonstrado, esta história recente tem demonstrado, quer com a mudança de líder no PSD, quer com a mudança até de partidos em algumas câmaras, que as políticas de injustiça social não se alteraram, infelizmente. E, portanto, o que nós dizemos é que aquilo que nós esperamos, e o grande empenho da nossa parte, é no sentido de que o que é necessária não é uma mudança apenas de pessoas, o que é necessária e o que a Madeira precisa é, de facto, de uma verdadeira viragem, diríamos até uma verdadeira ruptura para um novo rumo que a região tanto precisa. Ao longo dos anos ficou na memória dos madeirenses algumas discussões que o deputado Edgar Silva teve na Assembleia Regional com o próprio Presidente do Governo Regional, coisas que tiveram um grande destaque na comunicação social. Imagino que a saída de Alberto João Jardim da vida política ativa não lhe vai deixar muitas saudades. O que estava em causa, nem nunca esteve em causa a pessoa, é aquele projeto político, são aquele regime, aquele sistema, e muito para além da pessoa, o nosso combate, esteja que lá estiver, o nosso combate não se vai desvanecer. Portanto, nós não vamos diminuir as nossas motivações, sempre que esteja em causa, independentemente dos protagonistas, independentemente das maiorias que se venham a formar. A nossa intervenção será sempre coerente na defesa, dando voz aos mais fracos, colocando no centro das nossas prioridades os mais desfavorecidos, na defesa da liberdade e da democracia. Nós não vamos recuar um milímetro e, portanto, não vamos diminuir o ímpeto ou a contundência da denúncia sempre que ela se justifique. Mas com a saída de Jardim, o clima democrático na Madeira vai mudar, vai se tornar mais aberto? Acha que vai haver melhorias? Se não se alterar, se não houver uma viragem, se não houver essa ruptura, as exigências do combate vão se colocar sempre. Eu diria até se vão colocar ainda com maior exigência, com uma intensidade ainda maior, porque alguns poderão ser levados a crer que, saindo Alberto João Jardim, que agora estão criadas outras condições que não anteriormente. Tudo dependerá daquela que venha a ser a perspectiva resultante do próximo ato eleitoral. Se houver apenas se apenas acontecerem pequenas mudanças, portanto, alterações de cosmética, se apenas se alterarem alguns protagonistas, mas se não houver aquela viragem que falamos há pouco, se mais do que essas mudanças de cosmética, se não houver essa tal viragem, se não houver essa tal ruptura, se não se criarem condições para esse novo rumo de justiça social que a Madeira precisa, as exigências de maior contundência na intervenção colocar-se-ão por quê? Porque o logro terá sido ainda maior. E, portanto, nós seremos chamados a uma intensificação redobrada da luta, da intervenção, da denúncia, porque a exigência será colocada num patamar ainda mais elevado.
Há aqui a ponto que Miguel Albuquerque será a continuidade do jardinismo. O Miguel Albuquerque é PSD. O Miguel Albuquerque sempre foi um dos delfins do PSD. E, portanto, enquanto delfim que sempre foi do regime, e sempre que foi um dos principais protagonistas da política de direita, aliado também muito próximo, aliás, amigo pessoal e até seu representante mais destacado aqui na região de Pedro Passos Coelho, e, portanto, completamente identificado com aquela que é a essência, o âmago da política de direita. Portanto, Miguel Albuquerque não só tem sido um delfim dentro do PSD, é uma pessoa profundamente identificada com toda aquela que é a política de direita dura na sua brutalidade mais agressiva, e, portanto, Miguel Albuquerque não só sempre foi do regime, sempre foi do sistema, como Presidente de Câmara, foi protagonista, foi quem pôs no terreno todas as políticas do PSD, e, portanto, desse ponto de vista, será o Miguel Albuquerque logo veremos depois se na oposição, se com outras responsabilidades, mas este PSD de Miguel Albuquerque, nós não distinguimos, é o PSD de Miguel Albuquerque, foi e continuará a ser um dos protagonistas da política de direita. Em jeito de conclusão para esta entrevista, se for a resumir numa palavra o legado que Alberto João Jardim deixa para o futuro, ou deixa na Madeira após sair do Governo Regional, que palavra seria essa? Colapso. Ok, muito obrigado. Colapso, falência. Muito obrigado por ter vindo ao Tribuna da Madeira.